Olá, muito boa noite, seja bem-vindo ao programa de TV do SIMP, programa este sobre a responsabilidade do Sindicato dos Municipários de Pelotas, nesta noite de 22 de abril de 2016. Hoje também o nosso país, Brasil, comemorando seus 516 anos de descobrimento, né? Um país jovem perante a outros países da Europa, enfim, 516 anos do descobrimento do Brasil completam exatamente nesta data de 22 de abril de 2016. Na apresentação do programa de TV do SIMP, eu, Tiago Botelho, vice-presidente do sindicato. Mandando, na verdade, um grande abraço ao público que assiste semanalmente, diariamente aqui a programação da TVC e o nosso programa aqui em especial aos nossos colegas servidores públicos municipais. Então, boa noite, um abraço a todos que prestigiam com a sua audiência. O programa de TV do SIMP que vai ao ar todas as sextas-feiras ao vivo aqui pela TVC, através dos canais 2 da Blue, 14 da NET. E seu horário é das 19 às 20 horas. Então, quando você, às 19 horas, coloca no seu canal 2 da Blue ou 14 da NET, todas as sextas-feiras, além de você poder ver o programa de TV do SIMP ao vivo, para quem possivelmente não tenha TV por assinatura, ou até que tenha, mas que perdeu o programa, a gente sempre lembra que temos as nossas mídias eletrônicas não só para visualizá-lo, mas também para acessar todas as demais matérias e informações que o SIMP divulga diariamente. Então, vamos à nossa primeira mídia eletrônica. Você pode acessar diariamente o nosso site. O site do SIMP é o www.simpelotas.com.br. Quando você o acessa, no canto superior esquerdo, você sempre verá ali disponível o programa de TV, o último, aquele exibido na TVC. Então, aquele vídeo ali é sempre do último programa de TV. Também no nosso site você encontra matérias, informações, toda a nossa lista de conveniados, todos os serviços que também são ofertados aos nossos sócios e dependentes na própria sede do sindicato, a exemplo da médica clínica geral, da nossa dentista, da nossa assessoria jurídica e também algumas legislações municipais pertinentes à vida dos servidores públicos municipais. Também temos o nosso e-mail, né? Se você deseja enviar uma informação, enviar algum tipo de documento em anexo, né? O e-mail oficial do SIMP é o simp@simpelotas.com.br. Então, este e-mail, além de você poder enviar a sua crítica, a sua sugestão, seu elogio, seu questionamento, também é o local ideal, né? A ferramenta eletrônica ideal para você fazer a sua denúncia, né? A gente já avisou no programa passado, o SIMP muitas vezes recebia algumas ligações telefônicas relatando ou denúncias referentes a condições de trabalho ou a relações de trabalho e, por se tratar de uma denúncia, muitas vezes eram feitas via telefone, sem a identificação do denunciante, embora nós sempre preservamos o sigilo, e quando nós dávamos os devidos encaminhamentos às secretarias responsáveis, estas, por sua vez, quando nos respondiam,
Ao entrar com aquele local de trabalho originário da denúncia, não tínhamos a quem nos reportar, né? Haja vista que não tinha o denunciante para darmos um retorno. E aí, muitas vezes nos deparamos com a situação que não foi ninguém daqui, que aqui ninguém ligou, e isso gerava um problema, um transtorno para a própria entidade. Então, nós mudamos a política para se tratar de denúncias, né? Para aquelas que, claro, com exceção da pessoalmente, por documento, mas entre telefone e meios eletrônicos, nós já informamos lá no nosso Facebook e outras mídias que quando tratar-se de denúncia, faça-se pelo e-mail aí que encontra-se na sua tela, simp@simpelotas.com.br. Então, além de constar ali o endereço de e-mail, a gente pede para que o colega deixe o seu nome, para que nós podemos contactá-lo. Nós sempre vamos manter o sigilo, mas para isso precisamos do retorno, né? Dar o retorno. E para isso precisamos saber como contactar o denunciante, que essa pessoa exista de fato, né? Se for guiar pelo endereço de e-mail, simplesmente qualquer um pode criar uma conta de e-mail. Então, fica o nosso alerta aí para você que deseja fazer a sua denúncia. Será mantido de forma anônima, porém, o SIMP precisa entrar em contato com o denunciante para até lhe dar retorno. Então, faça através do e-mail do SIMP, simp@simpelotas.com.br. Também temos o nosso Twitter, para aqueles que desejarem seguir os passos da entidade SIMP, twitter.com/simpelotas. Pelo Twitter, nós disponibilizamos os links de todas as matérias e informações nas quais as publicamos em nosso site. Então, tudo aquilo que é postado no nosso site, o link é disponibilizado lá pelo Twitter. Então, quem usa o Twitter, pelo link, ou remeterá diretamente a matéria ou a informação na íntegra no nosso site. Então, twitter.com/simpelotas. Também temos uma outra ferramenta importante, que é de divulgação, né? Um pouquinho do nosso trabalho, do nosso acervo audiovisual, você encontra lá no site do YouTube. youtube.com/simpelotas é o nosso canal de vídeos. Lá você encontra os vídeos de todos os programas de TV que foram ao ar aqui pela TVC ao longo dos mais de 8 anos que temos de programação aqui, todas as sextas-feiras, semanalmente. Além do nosso programa de TV, lá você encontra vídeos de assembleias, alguns de mobilizações, outros de festividades, confraternizações e alguns outros vídeos também explicativos, feitos por nós, dirigidos diretamente à categoria dos municipários. Então, youtube.com/simpelotas é o nosso canal de vídeos, acesse lá. Por fim, nós também temos outra ferramenta para aproximar os municipários da sua entidade representativa e vice-versa, que é o Facebook, né? Então, quem quiser visitar lá a nossa fanpage, colocando lá na pesquisa no Facebook, você colocando SIMP Pelotas, remeterá diretamente à nossa fanpage. Ali também, diariamente, publicamos matérias, informações, podem ser enviados também questionamentos, críticas, sugestões pelo chat, pelo bate-papo ali do Facebook, e também você lá fica à vontade para curtir, compartilhar, comentar sobre todas as nossas postagens. Então, pelo Facebook, visite a nossa fanpage por SIMP Pelotas. Já aqui, ao vivo, a sua participação para nós é muito importante e ela se dá através do número aí que encontra-se na sua tela, o 9122-8820. Então, por esse número, você pode enviar o famoso torpedo, SMS ou mensagem de texto e também via o WhatsApp, na qual estamos online, conectados aqui no estúdio da TVC. Então, também até às 20 horas, fique à vontade para enviar a sua crítica, seu elogio, seu questionamento, seu comentário, através desse número que nos acompanhará durante todo o programa, 9122-8820. Fique à vontade para mensagens de texto e via o WhatsApp, ok? 19h09, esse é o programa de TV do SIMP. Como eu falei, neste dia 22 de abril de 2016, estamos hoje completando 516 anos de descobrimento do nosso país. E ontem foi feriado, né, de Tiradentes,
o mártir da Inconfidência Mineira, e quando chegava próximo ali de terça, quarta-feira, alguns servidores nos questionavam, ligavam lá para a sede do SIMP, perguntando se seria ou não decretado ponto facultativo pelo prefeito Eduardo Leite para os serviços públicos municipais nesta sexta-feira. Nós sempre respondemos de praxe. Em outras situações, a prefeitura já chegou a divulgar, a publicizar o decreto do ponto facultativo às vésperas do feriado em questão, né? Então, poderia-se ocorrer oportunamente isto também na última quarta-feira, né? E quem acessou o site da prefeitura, enfim, outros meios de comunicação, verificou que na quarta-feira a prefeitura já havia publicado que somente quinta-feira seria o feriado em si, nacional. Serviços considerados essenciais, claro que funcionaram, mesmo que no feriado, mas que sexta-feira seria um dia normal. E uma prática também um pouco dessa gestão é de seguir com decreto de pontos facultativos quando instituições de ensino, principalmente federais, também assim o fazem. A exemplo do IFSUL, a exemplo da Universidade Federal de Pelotas. E ambas funcionaram normalmente nesta sexta-feira. Assim como outras instituições, né? Agências bancárias, lotéricas, lojas, tudo isso funcionou normalmente. Com exceção, que a gente avisa ao telespectador, as escolas. Por que as escolas municipais não abriram hoje? As escolas municipais não abriram hoje porque elas têm autonomia para definirem o seu calendário. Então, quando é estabelecido o calendário letivo, né, dos 200 dias letivos, 800 horas aula, para o ano civil, no caso de 2016, neste calendário letivo já se faz bem lá no seu início a previsão de feriados ou dias de início ou final de semana que são colados praticamente em dias de feriado. Então as escolas têm autonomia de estabelecerem esse calendário e fogem do decreto do chefe do executivo no que tange a se aquele dia pós-feriado ou antes vai ser decretado ou não. Então por isso que as escolas municipais não abriram no dia de hoje, tanto as escolas de ensino fundamental, o Colégio Municipal Pelotense, bem como as escolas de educação infantil. Bom, pessoal, quero também lembrá-los, nós temos aqui, como sempre, alguns temas para abordarmos, alguns informes, pediram para que a gente explicasse, reforçasse isso novamente, mas que trata-se de um informe, né, que trouxemos, inclusive, no programa passado, que o SIMP, recentemente, obteve êxito judicial na Justiça do Trabalho, numa ação coletiva, ou seja, a parte autora é o Sindicato dos Municipários, mas numa ação coletiva representando todos os agentes comunitários de saúde. O SIMP, ao final do ano passado, no mês de dezembro, nós fizemos uma assembleia específica do segmento dos agentes comunitários de saúde e, dentre as deliberações, uma delas, naquela oportunidade, era do SIMP ingressar judicialmente, pleiteando o pagamento do piso salarial nacional dos agentes comunitários de saúde. Então, nesse pedido de pagamento, é em função de que a Prefeitura descumpre tal medida, né? Já existe a lei federal que instituiu tal piso, já foi publicado também e sancionado pela presidente Dilma no meio do ano passado o decreto federal que norteia como é feito este repasse mensal e o aporte de recurso por parte do governo federal às secretarias municipais de saúde para o cumprimento deste piso. Então, o governo federal ele é responsável por 95% do valor e a prefeitura ela só tem que arcar com 5% deste.
Então, o piso salarial nacional dos agentes comunitários de saúde está na ordem de R$ 1.014. É o salário padrão, é para início de carreira e deve ter, consequentemente, suas vantagens calculadas sobre este valor. O que aconteceu? Antes deste êxito judicial na Justiça do Trabalho, nós estávamos em período de database, de negociação salarial com a Prefeitura. Num dos elementos que compuseram a pauta da database, dentre eles, destaca-se o pagamento, o cumprimento por parte da Prefeitura do piso salarial nacional dos agentes comunitários de saúde. E a Prefeitura respondeu, acenou, que, ao contrário dos outros anos, ela sim o faria, o pagamento, porém da mesma forma errônea, perversa que faz com o piso salarial nacional dos professores, ou seja, o piso do magistério. O que acontece? No caso dos professores, soma-se tudo e o valor restante que faltar, no caso, para chegar ao valor do piso, a Prefeitura o trata como teto, soma-se tudo, então aquilo que falta complementa-se. No caso dos agentes comunitários de saúde, a Prefeitura ofereceu, e foi aprovado isso depois em lei municipal, de considerar o salário padrão de um agente comunitário de saúde, que é pouco mais de R$ 600, somar este valor com aquele inerente à parcela autônoma SUS, então somam-se ambos os valores, e aí o que faltar para chegar a R$ 1.014 complementa-se, ou seja, a mesma metodologia errada, equivocada, totalmente controversa do estabelecido em legislação federal. Só que isto será pago a partir de maio, porque a nossa database, estabelecida em lei orgânica do município, é o mês de maio. Então, as nossas negociações têm como referência o mês de maio. Então, isto foi a negociação, a resposta por parte da Prefeitura de Pelotas. O que acontece? Quando o SIMP ingressou com essa ação judicial coletiva em nome de todos os agentes comunitários de saúde, recentemente tivemos o julgamento, cujo julgamento foi agora, há pouco tempo, há poucas semanas atrás. E nesse julgamento, a Justiça do Trabalho, em primeira instância, obviamente, condenou a Prefeitura de fato a pagar e cumprir conforme estabelecido em lei federal, não somando tudo, e sim colocando como salário padrão, que é o objetivo da lei. Com certeza a Prefeitura recorrerá, mas já é uma importante conquista nesse primeiro momento, ou seja, a Justiça cada vez mais vem reconhecendo que a Prefeitura, assim como o exemplo do piso salarial do magistério, a Prefeitura não cumpre também com mais outra legislação, que é o pagamento do piso salarial dos agentes comunitários de saúde. Então a Prefeitura, ela utiliza-se do argumento que é legalista, o prefeito, enfim, que trata-se de um governo legalista, mas está provado que naquilo que lhes interessa em descumprir, aí a legalidade fica de lado, ela fica de lado e remete-se tudo para o campo judicial, haja vista que a Prefeitura nega-se de discutir sobre isso, porque ela entende que paga na forma da lei, o que não é verdade, pois tanto que temos comprovado alguns professores já recebendo piso nos seus contra-cheques por decisão judicial, por ações ingressadas pelo SIMP, na forma de salário padrão, início da carreira, cujas vantagens sobre este valor devem incidir. Também temos uma informação importante e que motoristas em geral da Prefeitura nos cobraram, pediram, na verdade, a ajuda do SIMP, que foi o quê? Motoristas da Prefeitura, das mais diversas secretarias, e que são motoristas profissionais, porque muitos constam em sua CNH, na sua Carteira Nacional de Habilitação, que exerce atividade remunerada junto ao veículo, ou seja, são considerados como motoristas profissionais. Recentemente, mais especificamente no ano passado, há um ano, fechou agora, o Conselho Nacional de Trânsito tinha dado um prazo para que entrasse em vigor a exigência do exame
toxicológico aos motoristas profissionais que irão ou adicionar categorias ou renovar a sua CNH, mas motoristas estes, que ou irão adicionar ou já são enquadrados nas categorias C, D ou E. Então, para estes motoristas profissionais, cujas categorias já se encontram dentre estas, a C, D ou E, ou tem uma categoria A ou B, mas deseja adicionar para uma destas categorias, C, D ou E, pela resolução do CONTRAN, passa a ser agora obrigatório a realização do exame toxicológico, para verificar se nos últimos 3 meses esse motorista, mas há uma possibilidade, por causa desse exame toxicológico, de encontrar se nos últimos 3 meses, nos últimos 90 dias, ele se utilizou de algum tipo de substância psicoativa, Isso se detecta através desse exame nos últimos 3 meses no seu organismo, e isto visa oferecer mais segurança, para motoristas profissionais em relação ao trânsito, em relação ao transporte de cargas, em relação ao transporte de vidas. Então, qual é que veio como problema junto disso? Tem um caráter da segurança, tem o caráter de identificar, no mínimo nos últimos 3 meses, se foi utilizada alguma substância psicoativa, vai acusar em seu organismo. É colhido do motorista um fio de cabelo, um pedacinho da sua unha, enfim, para que possa ser realizado esse exame. Porém, esse exame tem custo. Existem laboratórios credenciados nas mais diversas regiões do nosso país para a coleta desse material e realização do exame. Só que o exame custa de R$ 270 a R$ 300. Entende-se que os próprios servidores estão a serviço da prefeitura, ali como motoristas. Por analogia, pela própria CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, ela prevê que, neste caso, nessa exigência de exame toxicológico, o patrão, a parte empregadora, é que tem que arcar com estes custos. Por isso, o SINP já havia enviado um ofício tanto ao prefeito municipal, à Secretaria de Saúde e algumas outras secretarias, mas mais especificamente exemplificamos a Secretaria de Saúde, porque foi de onde partiu inicialmente a demanda, mas isso atinge motoristas da prefeitura, cujas categorias de sua CNH sejam C, D ou E, e se eles pretendem renovar a habilitação ou são de categorias inferiores como A ou B, mas pretendem adicionar, mudar de categoria, é necessário, obrigatório, esse tipo de exame. O que aconteceu? Nós estávamos já nos deparando com uma série de reclamações de, coincidentemente, profissionais, servidores que agora, cujas habilitações já estavam vencidas, daquela data constante na CNH, e pela legislação do Código de Trânsito Brasileiro, pode-se circular até 30 dias após a data do vencimento constante na CNH. Só que muitos já encontravam-se neste período de tais 30 dias, pós a data de vencimento na CNH. E, por esse motivo, nós estávamos ficando apreensivos, eles também, porque a prefeitura não nos respondeu nada até agora, ainda não respondeu, A gente vive insistindo, fala aqui no programa de TV, chega a ser até vergonhoso. A Prefeitura Municipal de Pelotas custa a nos responder qualquer documento que encaminhamos ao prefeito municipal. Sabemos que o prefeito não recebe todos esses ofícios em sua mesa, mas existem seus assessores, tem o seu chefe de gabinete, mas a grande maioria dos ofícios emitidos pelo SINP, ao longo destes 3 anos de gestão do governo Eduardo Leite, mais de 3 anos de gestão do governo Eduardo Leite, poucos foram respondidos. Poucos. E é uma obrigação de qualquer repartição pública em até 30 dias responder, seja para um munícipe, seja para um servidor, seja para o sindicato, enfim, tem que responder. São 15 mais 15 dias. Isso é uma obrigação
de uma repartição pública responder mediante um protocolo, alguma solicitação, algum questionamento que foi feito por escrito. E a prefeitura, na grande maioria das vezes, não nos responde. Mas, em contrapartida, tem que elogiar-se a secretária de Saúde, Arita Bergman. Geralmente, esta, como titular da sua pasta, nos responde, e até bem brevemente, né, bem rapidamente. E a secretária disse que lá na sua pasta, na sua secretaria, através do setor responsável de controle de viaturas, enfim, que lá está garantido o pagamento do custo para com o exame toxicológico. Então, a secretaria, através da sua divisão, terá os recursos apropriados para este pagamento, porque isto estava causando um transtorno, porque alguns profissionais, como já estavam vencendo pós 30 dias, além de não poderem fazer esse processo, não poderiam nem, consumado isso, dirigir os veículos oficiais, muito menos o seu particular, porque a habilitação é a mesma para as duas situações. Mas foi a única que respondeu. A prefeitura, que responde inclusive por este procedimento padrão para todas as secretarias, sequer nos respondeu. Então, legal aí a Secretaria de Saúde ter nos respondido. Lembramos que se tiver outros motoristas de outras secretarias que estejam passando por esse problema, protocolado lá na sua secretaria perguntando se vai ser pago a taxa para a realização do exame toxicológico, se a secretaria não se pronunciou num prazo de 30 dias ou indeferiu esse pedido, nós solicitamos que nos procure a entidade, os sindicatos municipais, seja pessoalmente, nos enviando um e-mail, entrando através contato de todas as nossas demais mídias eletrônicas, para que possamos dar os devidos encaminhamentos. Mas, pelo menos no que tange a Secretaria de Saúde, ok, lá foi garantido o pagamento dessa taxa. Também temos um outro problema aqui, que inclusive mandamos também ofício para a Prefeitura Municipal, mandamos para a Secretaria de Saúde e mandamos para a Secretaria de Educação um probleminha que vem ocorrendo, a gente fala vem ocorrendo ainda no presente, que também vários servidores há um bom tempo já nos vêm procurando, que é o quê? Que é a garantia, e isso é válido para todos os servidores estatutários, de regime estatutário da Prefeitura, que é o quê? O servidor que quer estudar em nível superior, seja para graduação, pós, mestrado, doutorado, pós-doutorado, enfim, se o horário para estudo, o turno para estudo, enfim, conflite em todo ou em parte com o horário de trabalho, o Estatuto do Servidor, que é o seu regime jurídico único, que é a Lei Municipal 3008 do ano de 86, através do artigo 106 dessa legislação, tá? Garante o quê? Que a Prefeitura deverá facilitar ao servidor, desde que comprovadamente, a possibilidade dele poder cursar nível superior e facilitar no sentido de quando conflite sua carga horária de trabalho com a do estudo. Então, claro, para isto, para o servidor poder pleitear este pedido, ele está sujeito à comprovação de alguns documentos, dentre eles o atestado de matrícula na instituição de ensino superior. Ele tem que ter um documento do colegiado, do seu curso, enfim, que prove o horário de estudo de tal hora a tal hora. E mesmo assim, depois de concedida, de facilitada essa oportunidade pela Secretaria do Servidor, depois, com o tempo, enquanto ele estiver estudando, ele tem que comprovar também a sua frequência mínima, né, de 70% às aulas, e não ser reprovado. Isso, então, assim, para ele pleitear documento comprobatório do atestado de matrícula na instituição, a matrícula nas disciplinas, obviamente, que ali vai dizer o horário
de estudo, horário inicial e horário final. Bom, tendo esses documentos protocolados na sua secretaria, ela em até 30 dias ela tem que lhe responder. Seja indeferindo, deferindo, mas tem que responder. Qual é o primeiro problema que chegou de reclamação ao SIMP já há um bom tempo? A primeira grande dificuldade é que algumas secretarias, algumas ou ligavam para o servidor, mesmo ele tendo o protocolo por escrito. Utilizava-se do telefone para ligá-lo e informá-lo, por exemplo, que tinha sido indeferido o seu pedido, muitas vezes sem justificativas. Outro caso é de quem protocolou e nesse protocolo ultrapassava-se tal período, ou seja, de 30 dias, e não recebeu qualquer tipo de resposta. Então, qual é o prejuízo que trazia? Iniciado o ano letivo, o servidor já havia feito todo o protocolo de sua documentação e a secretaria o deixava de responder. Se ele já faltasse de saída todo esse primeiro mês, ou seja, deixasse de cumprir algumas horas, a parte da sua carga horária de trabalho para estudar, para ele deixar de faltar essas aulas, ele deixava, na verdade, de cumprir a sua carga horária. E aí poderia ser descontado, ter algum problema nesse sentido. Então ele tinha que fazer quase que uma escolha, até sair a resposta. Ou ele tinha que ir à aula faltando carga horária de trabalho, ou, se não faltasse a aula, deixando de faltar a aula e faltando a carga horária de trabalho, ou vice-versa. Ele ficava trabalhando e faltava a aula. Só que no faltar a aula é que já gera um grande problema. Até ele obter uma resposta da sua secretaria, vai aumentando aquele percentual de infrequência. E aí, tendo aquela infrequência, no momento que ele fosse pleitear aquilo novamente, já descumpriria-se um requisito, que era o da frequência, mas não por sua culpa, e sim pela morosidade, não sabemos se má vontade da secretaria em garantir e possibilitar aquilo ali para o servidor, que é para ele qualificar-se, que é para ele até poder melhor atender o munícipe, sendo que os servidores não ganham nada por isso. Uma grande falha da nossa prefeitura, dos gestores que por aqui passaram, e o Eduardo Leite enquadra-se gravemente nisso aí, é de não ter criado uma lei que gratifique, que pague um incentivo à titulação para aquele servidor tenha uma escolaridade acima daquilo que o concurso lhe exigiu. Somente tem direito a incentivo à titulação professores e aqueles servidores que pertençam ao quadro de técnicos científicos. Todos os demais servidores da prefeitura podem ter qualquer nível de especialização, graduação, enfim, não ganham um centavo mais por isso. Então a Prefeitura de Pelotas, além de pagar mal, além de pagar para grande parte menos do que salário mínimo, além de cumprir legislações federais que apontam minimamente o que aquele profissional contemplado deve receber, a Prefeitura nem incentiva aquele que estuda. É uma tremenda vergonha, um tremendo descaso das gestões para com os servidores. A Prefeitura não nos respondeu, para variar, sobre esse tema, sobre essa garantia, enfim, por que estavam sendo negados, por que estavam sendo expirados esse prazo de 30 dias, muitas vezes os servidores sem qualquer tipo de resposta. E aí, finalmente, a Secretaria de Educação nos respondeu, porque até então quem nos tinha respondido, para variar, era a Secretária de Saúde, Arita Bergman. Então, nós recebemos essa semana a resposta não da secretária, mas foi da secretária substituta de Educação. Quem estava respondendo naquele momento pela Secretaria de Educação é a colega Luciene de Oliveira Fernandes. É ela que assina o ofício respondido ao SIMP. E o que ela nos coloca, pessoal? Ela informa, que nessa facilitação para servidores, no caso da educação, para que estes possam cursar nível superior, quando conflite a sua carga horária de trabalho com a de estudo, ela comenta no documento em que, quando é solicitado ao servidor para que ele complemente a carga horária faltante em outro turno ou em outro horário,
era nesse sentido que alguns pedidos estavam sendo negados. Por quê? Sendo negado porque o servidor negava-se a ter que cumprir essa jornada, essas horas faltantes de trabalho em outra oportunidade. E aí cabe nós salientarmos. A 3.008 diz isso. Poderá e se havendo necessidade, quer dizer, não é deverá, poderá, havendo a necessidade, o chefe imediato do funcionário, ele providenciará para que este possa completar sua carga horária de trabalho em período diferente do normal, não cabendo neste caso, como uma hora extra. Não é a hora extra, é a hora faltante. Então, exemplo, eu trabalho como monitor de escola ou um professor, enfim, trabalho num turno único, por exemplo, trabalho só de manhã, mas a minha faculdade, ela compreende o turno da manhã. Bom, a prefeitura, o meu chefe imediato poderá exigir, se assim ele entender necessidade, ele poderá exigir que eu cumpra toda aquela carga horária faltante, diária ou semanalmente, no turno inverso. Pode ser até à tarde ou à noite, porque em se tratando de escolas, tem escolas que também funcionam à noite. Este é o primeiro exemplo. Então, havendo necessidade, poderá ser exigido. E aí a secretaria nos responde que quando exige isso daquele servidor que está pleiteando isso, esse pedido de redução da sua carga horária em função do conflito do horário da instituição de ensino superior com o do trabalho, quando é apresentado isto, muitas vezes o servidor se nega, segundo o documento da Secretaria de Educação, se nega a ter que cumprir essa carga horária faltante. E aí, consequentemente, a Secretaria nega o pedido dele. Mas aí até está correto. Mas até ali está correto. Agora nós vamos dar um exemplo, na qual nós já enviamos o documento hoje, questionando a Secretaria nessa sua afirmação. Se ocorre que existe casos e que o chefe imediato, havendo a necessidade, ele pode cobrar essa carga horária faltante, nós lembramos o seguinte: como é que fica um professor, um auxiliar de educação infantil? Porque um professor auxiliar de educação infantil, normalmente ele trabalha os 2 turnos, manhã e tarde. São 8 horas por dia, 40 horas semanais. Se em um dos turnos ele tem que faltar integralmente ou parte da carga horária de um desses turnos para estudar, como ele completará a carga horária faltante se não existe nenhuma escola de educação infantil que funcione à noite? Ou seja, não tem como ele completar essa carga horária faltante em outra oportunidade, em outro momento. Isso todo no caso da educação infantil, que naturalmente os seus profissionais trabalham manhã e tarde, então só lhes restaria à noite, mas à noite ele não vai conseguir cumprir porque nenhuma escola abre para ele fazer tal cumprimento. Outro caso, pegamos um profissional, servidor de qualquer área, um próprio professor que tenha uma carreira de 20 horas, por exemplo, o professor. Ele pode ter uma outra carreira de 20 horas, ele pode ser concursado 2 vezes na prefeitura, ou até numa de suas carreiras ser do Estado e trabalhar numa instituição de ensino privada, enfim, nos 3 turnos. Como ele complementa essa carga horária faltante para qualificar-se? Ele vai se exonerar de uma das carreiras, vai pedir demissão de um dos empregos? Então, são estes os questionamentos que nós enviamos hoje para a Secretaria de Educação. Então a gente reforça, pessoal, que é importante você que vai fazer nível superior e a sua carga horária de trabalho integralmente ou parcialmente conflite com a da jornada do estudo em nível superior, faça tudo direitinho. Quando protocolar na sua secretaria, já anexe o comprovante de matrícula da instituição de ensino, o documento que vem do colegiado do curso, que mostra as disciplinas, os horários delas durante a semana. E aí, claro, caberá à sua chefia querer lhe exigir que estas horas faltantes sejam cumpridas ao longo da semana, todos os dias, ou só num dia, mas em turno inverso e diferente daquele da sua jornada de trabalho. Aí tem que ver se você vai ter a possibilidade ou não de cumprir, e também se você se enquadra nesses casos que eu citei, que praticamente não há alternativa
para isso aí. Mas é um direito do servidor? É, do regime estatutário. Está lá na Lei 3.008 do ano de 86. E que as secretarias, enfim, respeitem este prazo de 30 dias para responder. É importante isso aí, tem que responder nesse prazo de 30 dias, porque senão pode ultrapassar ou o número de faltas deste servidor, ou ele vai começar a faltar para poder cumprir o seu curso, né, a sua frequência. Então, é inadmissível isso aí na prefeitura. Temos aqui também outro informe, e esse aqui é direcionado, e é uma ansiedade muito grande também, por parte dos funcionários de escolas. Então, desde servente, merendeira, monitor, oficial administrativo, enfim, o programa do governo federal, pelo MEC, programa Profuncionário, é um programa que visa a qualificação em nível médio, técnico, de funcionários de escola. É voltado para funcionários de escola. Existem 4 cursos, 4 modalidades, que são mais dirigidos e são mais próximos de determinadas funções, cargos que nós temos dentro da unidade escolar. Então o servidor que desejar qualificar-se, ele deve optar por um dos cursos que mais se aproxima da sua função. E há um bom tempo o pessoal está perguntando sobre quando é que vai sair o profissional esse ano. A Prefeitura de Pelotas não divulga nada. Já há informações que o IFSU, porque o IFSU é a instituição de ensino parceira, é ela que leciona, é ela que comanda as atividades presenciais, na modalidade presencial. E embora já há informação que nos meses de junho, julho, que está previsto nesses 2 meses o início das aulas, e no que tange ao Estado, a 5ª CRE, a 5ª Coordenadoria Regional de Ensino, ela já se antecipou, abriu o seu processo de interessados e inscrições, mas para seus funcionários de escola estaduais. No município de Pelotas, nós não tínhamos até então qualquer tipo de informação por parte da Secretaria de Educação, por parte da Prefeitura, enfim, nenhuma informação no site. E o SIMP sempre foi parceiro na divulgação, com bastante antecipação nessas informações e divulgação em geral para atingir um número máximo aí de funcionários que desejam qualificar-se. Então, em um dos ofícios que nós havíamos questionado a SMED, nós recebemos também essa semana, também documento assinado pela secretária substituta, a Luciene de Oliveira Fernandes, e ela nos responde que em contato telefônico da Secretaria Municipal de Educação com o IFSU, contato este feito no dia 28 de março, a SMED obteve a informação de que ainda não há uma data certa, confirmada, para o início das aulas. Isso lá por parte do IFSU, essa informação. E que tão logo o IFSU tenha as informações necessárias, disponibilizará a SMED e esta, por sua vez, abrirá o prazo para as inscrições dos funcionários, oficiando ao SIMP de tudo aquilo que possa auxiliar na divulgação, o que o SIMP já vem fazendo há anos. Então o SIMP, tradicionalmente, ele participa disso através da divulgação prévia, disponibilizando links, enfim, de acessos às inscrições, mas para isso nós necessitamos os dados o mais breve possível, pois é de extremo interesse da categoria participar desta atividade e desta oferta que forma o servidor em nível médio técnico, ou seja, para poder cursar tem que ser um servidor que já tenha um ensino médio completo, mas forma ele técnico em uma daquelas áreas. Me recordo que no ano passado, na nossa negociação salarial com o prefeito, dentre os itens da pauta database, estava a criação de uma gratificação, um incentivo para aqueles funcionários de escola já formados pelo programa Profuncionário. E o prefeito ele desconhecia
que aquilo era formação em nível técnico. Ele achava que eram meros cursos e nós o informamos, né, que ele estava desatualizado na sua afirmação e informação, porque são cursos que formam, capacitam os profissionais para serem formados tecnicamente em uma daquelas áreas disponibilizadas. E a prefeitura se comprometeu, depois de pós-database, em discutir com o SIMP e com alguns membros representantes, e até hoje a prefeitura nunca sequer fez essa discussão. Quer dizer, ela não tem a preocupação de incentivar aquele que se qualificou, aquele que teve um nível de estudo que se reverterá em qualidade do serviço público para a comunidade. Então, até hoje não foi feita também essa discussão. Mas, conforme a nossa informação aqui, o SIMP vai estar atento. Tão logo Secretaria de Educação nos oficie, tendo os dados faltantes, obviamente a gente começará com a ampla divulgação para os interessados, ou seja, funcionários municipais de escolas, ok? Bom, pessoal, também temos outro informe importante. Não só quem assistiu nossos programas de TV o ano passado, mas também um pouquinho lá em 2014, ou seja, quem pegou os últimos meses do ano de 2014 e alguns do ano passado, deve ter reparado que muitas vezes foi como pauta tratado aqui neste programa os diversos problemas que aquela médica da biometria do nosso município, a médica do trabalho, a quem examinava ou periciava os servidores quando estes entregavam seus atestados médicos, foi alvo de muitas discussões, não só aqui, mas também em audiências públicas na Câmara, rendeu muitas matérias de jornal aqui, da médica na época, a doutora Rossana Guidotti, que nós sempre abordamos aqui com muita veemência e com provas, todo o problema que tinha, não só dela, mas também por parte da prefeitura. E a gente lembrou, na época, que primeiro, que nunca ficou comprovado, a prefeitura nunca comprovou legalmente, nem para nós do SIMP, nem para a Câmara de Vereadores, a forma até do seu contrato, porque ela não era servidora do quadro efetivo, ela era um contrato emergencial. E no contra-cheque, lá no portal da transparência, o contrato dela era para médica plantonista, Só que nos últimos tempos ela trabalhava como médica do trabalho. Ela tem formação, qualificação como médica do trabalho, mas ela não foi contratada para esse fim. Ela foi contratada para trabalhar em unidade básica de saúde. Então, já por aí, irregularmente pela prefeitura, ela já trabalhava como médica do trabalho, irregularmente, porque ela não foi contratada para esse fim. Segundo, nunca achamos contrato algum. Nunca a prefeitura divulgou através de um edital de seleção a inscrição dela para concorrer para aquele contrato, nunca houve uma lei autorizativa para a ocupação daquele cargo como contrato, em regime de contrato emergencial, no período que ela ficou. Então já tinha toda essa ilegalidade inicialmente aparentada. Só que depois piorou, né? Servidores que iam lá comprovadamente ruins, doentes, muitos passavam até por especialistas. Quando ia entregar os atestados, a médica muitas vezes desconsiderou, mesmo sendo de especialistas da área. Claro que sabemos que pela legislação vigente, o médico do trabalho ele tem o poder de não aceitar aquele atestado médico ou aquele laudo de um determinado especialista, desde que comprovadamente por ela que o servidor não tenha aquilo ou não esteja sendo acometido por aquilo ali previsto. E que grande maioria das vezes a médica não provou nada. Muitas vezes ela sequer examinava servidores. Muitas vezes os servidores chegavam lá, levavam o seu atestado médico, e aí, quando eles levavam esse atestado médico, a médica naquela época muitas vezes não examinava. Alguém que chegava com uma faixa na perna, no braço, enfim, sequer se dava o trabalho de tirar a faixa para ver. E teve outros casos também absurdos, servidores que eram tratados de forma deseducada
por parte dela. Muitas vezes servidores que ao entrar na sala dela tinha como se fosse uma espécie de segurança junto na mesma sala o companheiro dela da época, namorado, esposo, enfim. Quer dizer, um absurdo. Como é que vai ter uma repartição pública dentro da sala onde tem que ser só o médico e o servidor ter alguém como se fosse uma espécie de segurança dela, alguém que é alheio ao serviço público municipal, né? Foram feitas maiores barbares nesse sentido. E o SIMP conseguiu comprovar, além disso tudo na época, que esta médica em questão tinha sido servidora pública há uns anos atrás no município de Gaspar, lá em Santa Catarina. E naquela oportunidade, esta médica em questão, enquanto servidora pública, ela tem direito de adoecer como nós. Na época ela apresentou um atestado médico. Quando ela apresentou o atestado médico dela, não foi ela que se consultou, ela consultou com o médico e apresentou o atestado médico. Esse atestado médico previa 15 dias de afastamento para ela. Só que ficou comprovado, através de um processo administrativo disciplinar da Prefeitura de Gaspar contra ela, ficou comprovado que no mesmo período que ela estava doente no município de Gaspar, ela trabalhava num hospital privado, numa situação privada, ao mesmo tempo que ela estava doente enquanto servidora pública em Gaspar, Santa Catarina, ela trabalhou ao mesmo tempo em um hospital no município vizinho de Pomerode, também lá em Santa Catarina. Então vejam só, ela apresentou um atestado médico, na qual de fato ela não estava doente, porque se de fato ela tivesse doente, ela não tinha condições de trabalhar ao mesmo tempo doente num município vizinho, numa atividade privada. Foi comprovado isso aí, foi comprovado através desse processo administrativo disciplinar daquela prefeitura, tá? E ficou comprovado o que nesse processo? Que concluiu-se que a servidora, a médica em questão, agiu de forma configurando ato de improbidade, mau procedimento, má fé e falta de ética profissional, e que foi aplicada a penalidade de demissão para ela. E aí a Prefeitura de Pelotas vai e acha essa profissional com um bom know-how, né, fora as coisas que se ouve em locais que ela passou na iniciativa privada, em que todos os locais que ela passou na iniciativa privada, inclusive contratos em outros municípios, sempre teve problema de relações com algumas pessoas, ou foi demitida por algum motivo mais grave, enfim. Aí a Prefeitura de Pelotas custou a terminar esse contrato com ela, aqui para colocá-la embora. Tanto que quando essa médica saiu daqui do município, o SIMP nunca mais recebeu nenhuma reclamação lá no serviço de biometria de atestados, de inspeção que tinham que ser feitas nesses servidores. Nunca mais tivemos problemas dessa ordem, nem reclamações de maltratamento, de má educação, nunca tivemos mais. Só que cabe salientar que essa médica, quando foi contratada pelo município, antes de ela ir para trabalhar como médica do trabalho ali na biometria, ela trabalhou, de fato, em unidade básica de saúde, na Coab Tablada, e ela já havia recebido uma advertência por escrito da secretária de saúde, Arita Bergman, né, em oportunidade anterior, porque ela simplesmente não cumpria a carga horária. Faltava e não cumpria a carga horária para a qual ela foi contratada. Quer dizer, como é que o município colocava ela depois como médica do trabalho, se ela já tinha dado exemplo anterior, que nem sequer cumpria a carga horária na unidade básica de saúde Coab Tablada, né? Então o município fechava os olhos para esse contrato, enfim. E na época a gente remeteu também denúncias ao Ministério Público, à Justiça do Trabalho, ao CREMERS e alguns órgãos. Inclusive o SIMP ganhou até algumas ações em forma de liminar contra a Prefeitura, em que esta médica, para exames admissionais, ou seja, para aquele que foi aprovado no concurso público e tinha que fazer o exame admissional de saúde para ingressar, muitas vezes ela negou, disse que o servidor não tinha, que esse futuro servidor não tinha capacidade para ingressar, para assumir aquele cargo. Só que muitas vezes se tratavam de servidores que já eram do quadro da Prefeitura. Ou eles legalmente tinham passado para acumular um outro cargo, ou estavam saindo do seu cargo de origem para assumir outro.
e que ficou comprovado e que o Poder Judiciário concedeu liminar para nós para que a gente pudesse fazer com que esses servidores assumissem. Então eram coisas totalmente bizarras que eram feitas. E também nós tínhamos feito uma denúncia ao CREMERS, que é o Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul, que na época havia instaurado uma sindicância contra ela. Contra ela não, uma sindicância para apurar as nossas denúncias. Para resumir, para nossa surpresa, né, o CREMERS nos manda a resposta para o SIMP essa semana, e o CREMERS nos afirma que arquivou no seu conselho, né, estas denúncias, essas informações, porque o CREMERS entendeu não haver qualquer indício de infração ao Código de Ética Médica. Então, para nós foi uma surpresa, porque nossas provas eram bastante robustas, com toda a documentação, com ações judiciais ganhas, né, por toda a irregularidade de algumas práticas dela, e para nós soa como estranho um profissional que tem todo esse histórico, não só na iniciativa privada como na pública, né, de alterado, questionado, modificado atestados médicos, ter se envolvido em grandes discussões lá na Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira, dando até caso de polícia, guarda municipal, e ela muitas vezes prejudicou a vida de vários servidores na sua questão de saúde, né? Como é que uma pessoa como essa, um profissional como esse, possa ter sido totalmente isentado pelo conselho, né, que respalda-se, pauta-se pela ética médica, enfim, né? Mas respeitamos, porém não concordamos com não terem reparado ou não terem conseguido constatar qualquer tipo de indício que pudesse levar ao ferimento quanto ao Código de Ética Médica, né? Só com base nesse resumo que eu fiz para vocês e tantos outros casos que tiveram já eram mais do que suficientes, mas tudo bem. Bom, tem uma mensagem de texto do final 8148. É normal um funcionário voltar de licença de saúde levar mais de 45 dias para receber o salário e o Refeisul? Não, colega, não tem nada de normal. A questão é o seguinte: você volta de uma licença de saúde porque foi submetido a uma nova perícia médica que lhe considerou apto, ou terminou-se o prazo daquela licença e você se apresenta. Quando você se apresenta ao local de trabalho, por exemplo, o local de trabalho tem o controle da sua efetividade. Ao enviar a sua efetividade para a Secretaria de Administração, a Secretaria de Administração imediatamente ela vai prover os recursos proporcionais tanto ao pagamento de salário daquele servidor, tanto ao pagamento proporcional também do Refeisul. Então, se eu voltei de uma licença, por exemplo, bem no meio do mês, dia 15, dia 20, por exemplo, provavelmente eu possa até ganhar o Refeisul, que é no dia 5 do mês subsequente, não integral, proporcional aos dias ali que eu trabalhei. E o salário em questão, até quando você está em licença de saúde, ele é integral, o auxílio-doença. Agora, ficar 45 dias sem receber nem Refeisul e nem licença de saúde, sem Refeisul, em virtude da licença de saúde, não receber nem Refeisul nem salário, é totalmente anormal. Por isso que quem teve esse problema, né, como você falou, querem me pagar só no fim de maio, mas eu não sei quando você retornou de fato trabalhando, né? Não sei se você retornou agora. É que a folha de pagamento, essa de abril, ela já está fechada. A folha estando fechada, obviamente não vão lhe pagar no final deste mês, porque ela está fechada. Aí provavelmente é que deu os 15 dias, porque você só vai receber lá no final do mês seguinte. Claro que retroativo. Você não vai receber referente a um mês, você vai receber a 45 dias. E o Refeisul é a mesma coisa, né? Fechada a informação do Refeisul agora neste fim de mês, não vão lhe depositar dia 5. Se você se enquadra nessa situação, aí sim é normal, mas tem que receber o seu salário referente a 45 dias
lá no dia 30 de maio, e o seu Refeisul também vai ter que vir com um bem maior valor do que os atuais 160. Tem que vir 160, mais proporcional, que seria metade do mês referente a isso aí. Ok, colega? Mas questione, protocole por escrito lá na Secretaria de Administração para ter essa resposta. 19 horas e 59 minutos, estamos chegando ao término de mais um programa de TV do SIMP, dessa noite, de 22 de abril de 2016. Eu, Thiago Botelho, vice-presidente, desejo a todos um ótimo final de semana, prometendo nos reencontrar na próxima sexta-feira. Um grande beijo, um grande abraço e tchau, tchau.